Sequência Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois, ensinai a todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ensinai-lhes a observar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste domingo, depois do domingo de Pentecostes, a liturgia da Santa Mãe Igreja nos faz meditar sobre o mistério da Santíssima Trindade. Se formos perguntar como um cristão professa a sua fé em Deus, o mistério da Trindade é a resposta. O mistério da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, é o coração, o centro de toda a comunicação divina, de toda a revelação divina, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a plenitude da revelação divina. Deus comunicou-se, Deus manifestou-se, Deus fez-se conhecido pela sua obra, pela pessoa humana, criada da sua imagem e semelhança. Pôs em nós mesmos o desejo de o conhecer e retribuiu esse desejo, consolidou-o em sua misericórdia, em sua bondade. Nós vivemos em um tempo em que a fé cristã é contra a maré, completamente contra a cultura odierna ou esta coisa odiosa que se chama de cultura que está por aí. Que de culto não tem nada, porque é bem ignorante, bem desprovida de razões e de lógica. Um verdadeiro marasmo de uma subjetividade insustentável. Quando nós vamos a um ambiente público, e por vezes o temos que fazer por compromisso, e várias vezes já utilizei este tema nas homilias, porque considero o maior de todos os sacrilégios do tempo presente. As pessoas se aproximam, dizem: eu sou uma pessoa de fé, de muita fé. Em seguida diz assim: não tenho religião nenhuma, mas creio em Deus, em um ser superior, em uma energia maior. Coloca as palavras como se os não tenho religião quisesse dizer: sou desprovida de todo preconceito, sou desprovido de toda a aversividade, sou uma pessoa nova, uma pessoa do tempo atual, uma pessoa aberta a tudo e a todos, desprovido dessas categorias excludentes. E acho que com isso está fazendo uma coisa muito boa e digna de elogio, quando na verdade não passa de um ignorante, de um burro, de um analfabeto religioso, desprovido de todo e qualquer critério para dizer que Deus existe, ou que Deus é, desprezando a própria comunicação divina e criando um ídolo para si mesmo, a sua imagem e semelhança, que se adapta às suas vontades, que nada tem a dizer, que nada pensa, que não se comunica, mas que de alguma forma, no íntimo daquela pessoa, existe um poder superior que vai fazer a sua vontade, quase como uma coisa mágica. Horas, isto não é o Deus cristão. De jeito nenhum. Não pode ser. Isto é fruto da imaginação humana, da fantasia humana, de uma sociedade desestruturada, fragmentada, desconstruída, que não tem nada a dizer nem sobre si e rejeita tudo que Deus deu de si mesmo. Como nós podemos então dizer que é a fé cristã? Uma fé revelada. Não fruto de fantasia, de imaginação, de criatividade, nem mesmo de uma busca gnóstica. Já superou-se há muito tempo estas tentações.
A fé cristã é a fé que vem de Deus mesmo, pois Deus fala. Deus não é mudo. Deus se comunica. Onde o vemos? Bem, como não veríamos? Deus criou Adão e comunicou-se a ele. Deus chamou Noé e comunicou-se a ele. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e comunicou-se a ele. Deus chamou Moisés quando pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, no deserto, e manifestou-se a ele. Ele chamando, lhe deu uma ordem e obedecendo, depois lhes dá os mandamentos da lei divina nos prodígios do Sinai. Mas tudo isso, caríssimos, tudo isso é Deus falando por outrem, falando através de sinais. Ainda é Deus servindo-se de profetas, de homens escolhidos, e comunicando-se não diretamente a eles, mas através de seu poder, por intermediários, por sinais, por trovões, por relâmpagos. Tudo isso ainda é apenas a preparação para aquilo que nós cristãos professamos com nossa fé e cremos como verdade e aderimos à autoridade da palavra, que nos vem em Jesus Cristo, o Verbo eterno do Pai, feito homem, nascido de Maria Virgem. Agora Deus não fala mais sobre a fumaça e os trovões e os raios do Sinai, mas Deus abre a sua boca, porque se fez homem e nasceu por nós. Abre da sua boca e nos fala com palavra e palavra de verdade. No mistério da encarnação do Verbo, na comunicação da vontade divina em Jesus Cristo, de sua santíssima revelação, temos a plenitude de toda a revelação de Deus mesmo. Aqui, caríssimos, já não servem mais os nomes antigos dados a Deus, El Shaddai, Elohim, ou aquele tetragrama feito para não ter som nenhum, mas que alguns biblistas insistiram tanto em botar vogal aonde não tem, e acabou criando um nome impronunciável, que para alguns se chama de Javé, e outros ignorantes acham que descobriram a redondeza da roda, chamando de Jeová, ou ignorância. O impronunciável já não serve mais, porque Deus entrou na história. Deus entrou na sua obra. Fez-se carne, nasceu, falou, comunicou-se. E o Cristo Senhor nos dirá o nome definitivo de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o nome certo, eterno e imutável, daquele que é, que era e que há de ser sempre, porque está acima do tempo e do espaço. Em Cristo Senhor, Deus se revela como a Trindade Santa. O Pai que habita em luz inacessível, o Filho que se fez homem, gerado do Pai antes de todos os séculos, se fez homem no ventre da Virgem Maria, nasceu para nos redimir, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e subiu à direita do Pai. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Esta é a revelação cristã e ela nunca estará errada. Quando nós falamos do mistério da Trindade Santa, devemos lembrar que Deus é sempre maior. Deus é extremamente, infinitamente maior. É um mistério que vai além da nossa lógica humana, mas não é algo desconhecido, estranho ou subjetivo. Muito pelo contrário. Temos muito a dizer dele, porque ele nos revelou muito de si mesmo. Tudo o que sabemos de Deus é apenas uma parcela. Mas tudo o que Deus é
nunca, jamais irá contra esta verdade revelada. Tudo que Deus é extremamente superior, mas nunca negará esta verdade revelada de que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, muitos sacerdotes, ao explicarem a Santíssima Trindade, e eu mesmo em outras homilias, me ative simplesmente a contar a história de Santo Agostinho quando escrevia o Tratado da Santíssima Trindade. O santo doutor da Igreja, padre da Igreja, cansado já de pensar sobre as pessoas divinas, 3 pessoas absolutamente distintas, com a certeza máxima de que o Filho não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai, e o Pai não é o Espírito Santo. São pessoas distintas. Não caiamos no velho modalismo de achar que existe um Deus no coração da Trindade que depois se manifesta como máscaras. Não, isso está errado. São pessoas próprias. E Santo Agostinho pensava intensamente sobre a relação de amor que une estas pessoas na única natureza divina, no único Deus, pois é um só e não 3. E depois de cansado de tanto tentar expressar isto em língua latina, pois pouco usava do grego, foi passear à margem do rio do mar de Hipona e via uma criança brincando. Fez um buraco na areia, a criança pegava uma concha, enchia de água do mar, corria, jogava no buraco de areia. E assim fez várias vezes, até que o bispo se aproximou e disse: menino, o que está fazendo? O menino virou: Agostinho, bispo, estou colocando o mar de Hipona neste buraquinho da areia. E o bispo disse: não é possível. Não, Agostinho. E como colocar o mistério da Trindade Santa em sua cabeça tão pequena? Acho que é mais fácil colocar o mar de Hipona aqui dentro. Claro, caríssimos, quando falamos de sentença tão clara, de que se conhecêssemos a Trindade e pudéssemos afirmar definitivamente tudo sobre ela, não seria mais a Trindade e não seria mais Deus. E nós sim é que seríamos Deus, porque seríamos maior que Ele. Mas também não é certo dizer que a Trindade é simplesmente um mistério e quase nada dizer dela, correndo o risco de deixar-nos levar pelos achismos e pelos subjetivismos. Que o mistério é grande, o sabemos. Que Ele se revelou a nós, sabemos também, e podemos sim dizer muito, e muito, sobre o mistério do Deus uno e trino que os cristãos professam, que nos foi revelado por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Às vezes estas sentenças se tornam tão claras, mas as esquecemos no cotidiano. Hoje, quando se faz a sabatina, as crianças da primeira comunhão, e se pergunta: Jesus é Deus? Eles insistem em dizer que Jesus não é Deus. Ele é o Filho de Deus. E você diz: não, Ele é Filho do Pai. Mas é Deus. Não, de jeito nenhum, Ele é Filho de Deus. Confundem a pessoa do Pai com todo Deus, excluindo de Deus o Filho e o Espírito Santo. Não está certo. Isto está errado. Não é a fé que os apóstolos nos transmitiram, não é a fé que a igreja professa. Às vezes, numa simples situação cotidiana, nós tomamos palavras certas com significados errados. Por exemplo, todos nós sabemos que devemos dar bom exemplo do nome de Cristo. Que a caridade deve ser uma primazia na nossa vida para os irmãos cristãos, para os não cristãos e mesmo para quem nos odeia. Fazei o bem a quem vos faz o mal. Orai pelos que vos perseguem. É isto que o Senhor nos diz no Evangelho. Mas às vezes nós queremos colocar a nossa boa relação humana acima da verdade revelada e colocamos os pés pelas mãos. Suponha que chegue próximo de sua casa
Uma família que mude, que chegue de outro lugar. E é claro, você vai se dispor a servi-los no que for preciso. Mudança dá trabalho, precisa de muita coisa. Às vezes não há tempo para se fazer uma comida, um café, um chá. Às vezes se esquece de trazer o açúcar ou o sal e, na hora do apuro, nada melhor do que um vizinho que se estenda a mão. E você se dispõe a fazer isso pelo dom da caridade que Cristo te deu. E vai, se apresenta e diga, estamos aqui, precisa de algo, já tem luz, precisa de alguma coisa, estamos à disposição, veja que somos seus vizinhos, vamos estar próximos, etc. E coisa vai, coisa vem. E chega uma hora que você diz assim, e também nós temos a missa no domingo, é às 5 horas ali na capela. Se desejar, aí a pessoa diz, não, eu sou espírita. Não se preocupe, Deus é um só. Epa lá. Deus é um só, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é um só porque Deus é qualquer coisa e tudo é Deus. De jeito nenhum. Deus é um só porque é o mistério da Trindade. Isto que chamam de deuses por aí, não é Deus. É fruto daquela natureza humana, aberta à busca de Deus, que auto-significou para si aquilo que Deus não revelou. O Deus cristão não é um Deus falso. Não é um Deus criado pela inteligência, pela cultura, pela perspectiva, nem mesmo pela sabedoria humana. O Deus cristão é o Deus que deu a conhecer de si. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, em 3 pessoas distintas, em uma unidade indissolúvel de puro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.